Confissões. Santo Agostinho. De Magistro, do Mestre. Capítulo 5. Sinais recíprocos. Agostinho. Raciocínio correto. Vejamos agora se é possível encontrar sinais que se signifiquem reciprocamente, tais que, assim como este significa aquele, também aquele signifique este. E não me parece ser o caso entre aquele quadrissílabo coniunctio e as coisas que este significa, tais como se, vel, nam, nanque, nisi, ero, quoniam e outras semelhantes, porque aquela palavra sozinha significa todas estas, mas não há nenhuma entre estas que signifique aquele quadrissílabo. Adiodato. Compreendo, e gostaria de saber quais os sinais que se significam reciprocamente. Sabes, então, que quando dizemos nome e palavra, dizemos duas palavras. Sei, sim. Não sabes que, quando dizemos nome e palavra, dizemos dois nomes? Também sei. Portanto, sabes que tanto o nome pode ser significado com a palavra quanto a palavra com o nome. Concordo. Podes dizer-me, salvo a diversidade de escrita e de pronúncia, em que diferem entre si. Talvez possa, pois parece-me tratar-se do mesmo caso de que falei há pouco. De fato, quando dizemos palavra, entendemos tudo o que proferimos com algum significado. Assim, todo nome, e ainda o próprio termo nome, é uma palavra, mas nem toda palavra é nome, embora quando dizemos palavra entendemos nome. Se alguém afirmasse e demonstrasse que, assim como cada nome é palavra, também cada palavra é nome, poderias ainda determinar sua diferença, afora o diverso som da sua pronúncia? Creio que não poderia, e julgaria não haver diferença alguma. Como? Se tudo o que proferimos, com algum significado, tanto são palavras como nomes e, contudo, por certas razões, são palavras e por outras razões são nomes, não haverá entre nome e palavra distinção alguma? Não compreendo como isto possa se dar. Isto, certamente entendes, tudo que é colorido é visível, e tudo que é visível é colorido, apesar de estas duas palavras significarem coisas distintas e separadas. Entendo. Agostinho. Porventura será difícil admitir que do mesmo modo toda palavra é nome, e todo nome é palavra, embora estes dois termos nome e palavra tenham significado diferente. Adiodato. Percebo que isto pode acontecer, mas espero que me mostres como isto acontece. Creio que reparaste que tudo o que nossa voz profere, com algum significado fere o ouvido onde é percebido, e daí é enviado à memória, para ficar conhecido. Sim, reparo. Acontecem, portanto, duas coisas quando falamos algo. Assim é. Aceitarias que por uma destas qualidades fosse chamadas palavras, verba de verberare, percutir, bater, e pela outra nomes, nomina, dinosco, conhecer, e o primeiro termo assim se chamasse por causa do ouvido, e o segundo, por causa do espírito? Concordarei assim que me tiveres demonstrado que podemos, com acerto, chamar nomes a todas as palavras. Será fácil, pois creio que aprendeste, e recordas, que se chama pronome aquilo que está em lugar do nome, ainda que denote a coisa com menor intensidade, que o nome parece. Que foi assim que o definiu o gramático, que mencionaste. Pronome é uma parte da oração que, usada no lugar do nome, significa a mesma coisa que este, porém menos plenamente. Lembro-me e concordo. Vemos, portanto, que, de acordo com esta definição, os pronomes se referem só aos nomes, e só podem ser empregados no lugar destes, como quando se diz, este homem, o mesmo rei, a mesma mulher, esse ouro, aquela prata, os termos este, mesmo, mesma. Esse, aquela são pronomes, homem, rei, mulher, ouro, prata são nomes que, mais plenamente que os mesmos pronomes, significam as coisas. Percebo e estou de acordo. Enuncia-me agora algumas conjunções, as que quiseres. Et também que, mas et, senão, atque. Tudo o que disseste parece ser nome? De maneira alguma. Mas ao menos julgaste que eu falei bem dizendo, tudo isso, tudo o que disseste? Completamente correto, e compreendo, quão admiravelmente me demonstraste que enunciei nomes, pois se assim não fosse não se poderia dizer, tudo isto, ai que unia, como se poderia dizer com acerto todas estas palavras, ai que unia verba. Todavia, se me perguntares a que parte da oração pertence palavra, responderei que é um nome. Eis a razão de, a este nome, acrescentares o pronome,
para que a tua frase estivesse correta. Agostinho. As palavras resultam certamente de som e de letras. Ora, lançando mão de uma autoridade que nos é caríssima, quando o apóstolo Paulo diz, não havia em Cristo o sim e o não, mas somente havia nele o sim, não creio que seja o caso de pensar que as 3 letras que pronunciamos dizendo sim, existissem em Cristo. Mas, antes, Adiodato. Eis-me aqui todo ouvidos e atenção, pois a comparação despertou-me profundo interesse. Agostinho. As palavras resultam certamente de som e de letras. Assim é, de fato. Ora, lançando mão de uma autoridade que nos é caríssima, quando o apóstolo Paulo diz, não havia em Cristo o sim e o não, mas somente havia nele o sim, não creio que seja o caso de pensar que as 3 letras que pronunciamos dizendo sim, existissem em Cristo. Mas, antes, o que estas 3 letras significam? Entendo e acompanho-te. Compreendes com certeza que não há diferença entre dizer, se chama, virtude, ou se nomeia virtude. É claro. Assim é, pois, igualmente claro não haver diferença se alguém disser, que havia nele, em Cristo, se chama assim, ou se nomeia assim. Percebo que aqui também não há diferença. Já vislumbraste aonde quero chegar? Ainda não. Não percebes que nome é aquilo com que se nomeia uma coisa? Não há para mim coisa mais clara. Então notas que este é sim é nome, se o que havia em Cristo se chama este é sim. Não há como negá-lo. Mas se indagasse a que parte do discurso pertence este é sim, creio que não responderias nome, mas verbo, embora o raciocínio tenha demonstrado que é também nome. É exatamente como dizes. Poderás ainda duvidar que também as outras partes da oração sejam nomes, como demonstraremos no caso do verbo este? Não duvido, pois percebo que significam algo. Mas se me perguntares a respeito das próprias coisas que elas significam, isto é, como cada uma, individualmente, se chame ou nomeie, só poderei responder com aquelas partes da oração que não chamamos de nomes, mas que, ao que parece, deveríamos chamar palavras. Nem se preocupa, que o nosso arrazoado possa ser abalado pela afirmação que se deve atribuir ao apóstolo a autoridade de doutrina, mas não de palavras, e que, portanto, as bases de nossa persuasão não são tão firmes como parecia. E pode ser que Paulo, embora tenha vivido e ensinado retissimamente, não tenha falado com igual exatidão quando disse, o sim era nele, em Cristo, tanto mais que ele mesmo confessa inepto na arte de falar. Como julgas que se possa refutar tal objeção? Não saberia o que responder, e rogo-te que procures um dos que são tidos como autoridades máximas na arte da palavra para esclarecer o que desejas. Parece-te, pois, que a razão por si só, sem o aval da autoridade, não bastaria para demonstrar que todas as partes da oração têm um significado, e que, por isso, cabe-lhes uma denominação. Ora, se chamam, também se nomeiam, e se nomeiam, terão de nomear-se com um nome, o que se vê facilmente comparando diversas línguas. Pois é evidente que se perguntarmos como os gregos nomeiam o que nós nomeamos quis, quem, nos responderiam tis, como nomeiam o que nós nomeamos bem, eles calons, o que nós nomeamos scriptum, escrito, eles togegramenon, o que nós et, e eles caí, o que nós ab, por, de, eles, apo acento grave o que nós eu, ai, eles oi. E quanto a todas estas partes da oração, que enumerei, estaria certo quem fizesse a pergunta. Seria possível isto se não fossem nomes? Podemos demonstrar, mediante este processo, que o apóstolo Paulo falou corretamente, sem apelar para a autoridade de outros oradores, que necessidade há, pois, de procurarmos em outros o apoio para a nossa opinião. Mas se houver alguém tão tardo, ou tão teimoso, que não ceda, e teme não ceder sem a autoridade daqueles autores, aos quais o consenso geral atribui as regras da arte de falar, quem se poderia encontrar na língua latina mais exímio do que Cícero? Ora, nas suas nobilíssimas orações, apelidadas verrinas, ele chama nome ao termo, corum, diante de, embora naquela passagem possa ser tomado como preposição, ou como advérbio. Mas, como poderia ocorrer que eu não esteja compreendendo bem aquela passagem, que poderia ser interpretada diversamente por outrem, vou citar um caso a que não creio se possa fazer objeção alguma. Os mais renomados mestres de dialética afirmam que uma frase completa é formada pelo nome e pelo verbo, quer seja afirmativa ou negativa, o que Túlio, Cícero, em certa passagem, denomina enunciado ou proposição.
Quando o verbo está na terceira pessoa, dizem que o caso do nome deve ser o nominativo, e está certo. E se, quando dizemos, o homem senta, o cavalo corre, examinares o que ficou dito, reconhecerás, segundo julgo, que ocorrem aí duas proposições. Reconheço. Observas que em cada proposição há um nome na primeira, homem, e na segunda, cavalo, e que está associado a um verbo, senta e corre respectivamente. Percebi. Ora, se eu dissesse apenas senta ou corre, com toda a razão me perguntarias quem ou que eu responderia homem, ou cavalo, ou animal, ou qualquer outra coisa que ligasse o nome referido ao verbo, para completar o enunciado, isto é, a proposição, que poderia ser afirmativa ou negativa. Compreendo. Suponhamos agora que estamos vendo algo bem distante e não distinguimos se se trata de um animal, de uma pedra ou de outra coisa, e que eu afirmasse, porque um homem é também animal, não faria eu uma afirmação temerária? Muito temerária, mas não seria se dissesses, se é um homem, é um animal. Dizes o certo. Portanto, na tua frase o se satisfaz a mim e a ti. Ao contrário, aos dois desagrada o porquê da minha. Concordo. Observa agora se estas duas proposições, se satisfaz e porque desagrada, estão completas. Completas, certamente. Vamos, diga-me então quais são os verbos e quais os nomes. Vejo que os verbos são satisfaz e desagrada, e os nomes, quais outros haveriam de ser senão se e porque? Logo, está suficientemente demonstrado que estas duas conjunções também são nomes. Sim, suficientemente. E poderias por ti mesmo, seguindo esta regra, demonstrar a mesma coisa nos confrontos das demais partes da oração. Poderia.